Uma força-tarefa resgatou 57 pessoas do trabalho considerado escravo em Ilha Solteira. Entre os trabalhadores foram encontrados indígenas e migrantes nordestinos, além de um adolescente. A gente vai agora, ao vivo, aqui dentro do Balanço Geral, com a Thaís Gomes, que tem mais informações a respeito deste caso. Thaís, boa tarde. Oi, Sandro. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essas 57 pessoas foram resgatadas em situação de trabalho análogo à escravidão, como você bem destacou. Esse caso aconteceu em Ilha Solteira. Essas pessoas trabalhavam no corte de cana-de-açúcar em uma fazenda em Ilha Solteira. Entre os 57 cortadores de cana, seis eram indígenas da aldeia de Amambaí, no Mato Grosso do Sul, e 11 trabalhadores nordestinos, 10 trabalhadores do Maranhão e um de Alagoas, um alagoano trabalhando de forma análoga à escravidão. Entre os outros 40, homens e mulheres eram aqui da nossa região. E destacando um deles, um adolescente. A força-tarefa foi realizada pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Emprego, a Defensoria Pública e também a Polícia Rodoviária Federal. No local de trabalho dessas pessoas não havia nem banheiro adequado pela quantidade de pessoas, nem mesa para que eles pudessem fazer as refeições ou cadeira também para que eles pudessem sentar e se alimentar de uma forma correta, de uma forma tranquila, para que pudesse dar continuidade ao trabalho. Os trabalhadores, eles não recebiam kit de proteção, EPI, equipamento de proteção individual, que é sim necessário, isso consta em lei, e nem kit de primeiros socorros, até porque, como eles trabalhavam no corte de cana, isso, claro, poderia acontecer e eles não tinham nenhum tipo de respaldo para caso acontecesse algum acidente. E falando em acidente, os veículos, que era um ônibus e também uma van que fazia o transporte deles do alojamento para a fazenda, esse ônibus estava em situação irregular. A estrutura do ônibus, a estrutura da van estava em situação irregular e, além disso, os equipamentos, um facão e outros tipos de equipamentos metálicos, para que eles pudessem realizar os seus trabalhos, iam soltos dentro desses veículos. Mais uma forma de colocar a vida em risco dessas pessoas, porque a qualquer momento, em uma volta, dependendo da situação do motorista ali, esse facão poderia atingir alguém. Então, tudo isso, todas essas peças iam soltas dentro dos veículos, claro, que poderia causar acidente. No alojamento, os 17 imigrantes foram separados em 2 alojamentos. Um era para os 6 indígenas, isso em Andradina. E os outros 11 nordestinos, os 10 maranhenses e um alagoano, ficavam, então, em um alojamento em Castilho. Os indígenas dormiam em uma varanda aberta, sem nenhum tipo de cuidado, até porque nós estamos no período mais frio, o inverno está chegando. Então eles dormiam sem nenhum tipo de coberta, sem nenhum tipo de agasalhos, dormiam realmente em um local aberto, expostos à situação climática, expostos também a algum tipo de problema de saúde. O alojamento foi encontrado em uma situação precária, como eu bem destaquei, em relação ao banheiro. Não tinha banheiro suficiente para que essas pessoas pudessem utilizá-lo, tomar um banho, uma situação realmente precária para essas pessoas. Os 57 trabalhadores eram empregados de um empreiteiro que se recusou a comparecer na audiência. Aí então, o fazendeiro, o dono da fazenda, ele assinou um termo de ajuste de conduta, se responsabilizando, então, e se comprometendo a assumir a responsabilidade sobre os trabalhadores no prazo de 24 horas, caso o empreiteiro, então, não se pronunciasse em relação a toda essa situação. Foi efetuado, então, o registro em carteira dessas pessoas. Segundo a força-tarefa da DPU, da Defensoria Pública, do Ministério Público, foi em média 10 dias de trabalho em situação análoga. Então, a carteira de trabalho dessas 57 pessoas foram assinadas e cada uma dessas pessoas receberam uma indenização de R$ 4.000.
tanto os nordestinos quanto os indígenas voltaram para suas residências. Eles tiveram passagens pagas, alimentação, ficaram em um hotel, tudo isso acompanhado pela Defensoria Pública, para que eles pudessem retornar, então, para os seus trabalhos. E tudo isso foi organizado, eles já retornaram e, claro, agora vão receber seus direitos e a gente acompanha isso na Justiça. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente, não é a primeira vez que a gente traz aqui no Balanço Geral, não é uma realidade... É uma realidade da nossa região, é uma realidade do Brasil. Infelizmente, muitas pessoas ainda colocam pessoas em situação análoga à escravidão, prometendo trabalho principalmente para a população nordestina. Prometendo trabalho, prometendo um local bacana para que essa pessoa consiga, então, o dinheiro, consiga ajudar a família que por muitas vezes fica no Nordeste, fica em outras partes do Brasil e nesse caso também até a população indígena. Agora realmente está na Justiça, esse caso está na Justiça e a gente segue acompanhando até em relação a como será a partir de agora com o fazendeiro, o dono da fazenda e também com esse empreiteiro que contratou essas pessoas, prometeu, mas ofereceu realmente, infelizmente, somente tristeza para todos esses trabalhadores, Sandro. São pessoas que são enganadas por esses empreiteiros, por esses gatos que o pessoal fala, né? Ah, é o gato. Aquela pessoa que é contratada para ir lá em regiões muito pobres do país, onde as pessoas passam fome, passam necessidades, são enganadas porque recebem uma proposta de trabalho, principalmente aqui no estado de São Paulo, mas a gente recentemente viu também lá no sul do país, né, no Rio Grande do Sul, pessoas também em situação de trabalho escravo, trabalhando lá na cultura de uva. Aqui também é muito frequente na cultura de cana e em outros setores, como em São Paulo, por exemplo, a gente já mostrou pessoas que são contratadas para confecções, né? E são pessoas que são enganadas, porque elas estão passando fome, estão passando dificuldade, são muito pobres. Vai lá para o estado de São Paulo, eu tenho um trabalho para você, você vai ganhar tanto, vai ter moradia, vai poder sustentar a sua família. E eles vêm para cá, quando chegam aqui é outra realidade. É isso daí, é essa a realidade, né? E muitas delas se calam por medo, por necessidade, né? Então tem que ter denúncia, tem que ter fiscalização, né? Porque é responsabilidade dessa pessoa que primeiro contratou e também de quem está, né? O fazendeiro, o empresário em si, porque tem leis, tem regras a serem seguidas no país, né? Leis trabalhistas, então as pessoas têm que trabalhar, mas com dignidade, E tem muitos que seguem as regras, ainda bem, né? Mas tem outros que infelizmente tentam burlar para quê? Para colocar mais dinheiro no bolso, né? A gente vai continuar acompanhando isso daí, né? E torcendo para que a gente não veja mais casos como esse, mas se tiver, vamos denunciar e a população tem que denunciar. Tá bom? Muito obrigado, parabéns à Defensoria Pública aí pelo trabalho e essa descoberta que tirou essas pessoas aí dessa situação de trabalho escravo. Muito obrigado, Thaís, pelas informações.